Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula do nosso canal Fica a Dica, Aulas Profissionalizantes, e vamos retomar o tema de metrologia em termos de transformação de unidades. Na aula anterior nós transformamos de polegada fracionária para milímetros. Vimos que bastava para isso apenas multiplicar por 25,4. Na aula de hoje nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar de milímetro para polegada fracionária. Então, se a gente vai fazer o inverso, a operação que é o inverso da multiplicação é a divisão. Lógico, então, que para a nossa transformação de hoje, nós só iremos dividir por 25,4. Só isso, simples assim. Então, vamos ver logo um exemplo. Temos esse valor em milímetros, 6,35, que já vimos em aulas anteriores que esse valor corresponde a 1/4 da polegada. Então vamos ver se a gente consegue transformar para fracionária e chegar nesse valor de 1/4. Então a nossa dica é, vamos dividir por 25,4. Quando dividirmos 6,35 por 25,4, iremos obter 0,25. Esse valor já é o valor em polegada, só que é um valor decimal. Então, para a gente transformar em polegada fracionária, a gente vai converter para o menor, na verdade, a menor fração, né, que a gente pode obter de uma polegada, que é 1/128. Para chegar nisso daí sem alterar o valor, nós multiplicamos por 128 e não dividimos por 128, tá? O resultado da multiplicação, a gente vai pegar a parte inteira só do resultado, arredondada, se for necessário, sobre 128. Nesse caso, a parte não vai ter nenhuma fração, nenhum décimo, nada decimal aqui. 0,25 vezes 128 vai dar 64,32. 128. Essa multiplicação aqui deu exatamente 32. Mas se desse 32,3, ia permanecer 32. Se desse 32,9, opa! O inteiro mais próximo agora de 32,9 é 33. Então iria ficar 33,128 a medida. Certo? Como ficou 32,128 e o valor já deu inteiro, a gente só precisa simplificar, porque não existe numerador par na polegada. Lembra disso aí? Então vamos simplificar. Para não correr risco, eu aconselho a ir simplificando devagar, por 2, que é mais fácil. Então vamos lá, de 2 em 2, até chegar no número ímpar. 32 por 2, 16. 128 por 2, 64. 8, 32. Ainda por 2, 8 por 2, 4, 32 por 2, 16. Até que a gente chega na nossa fração, que é 1/4 da polegada. Chegou no numerador ímpar, a gente cessa. Tudo bem? Vamos a um segundo exemplo. – 9,525 milímetros corresponde a que valor de polegada fracionária? Como vocês podem notar, a gente já analisa como o valor é menor do que 25,4, a gente já sabe que essa é uma fração menor do que 1 polegada. Se fosse maior, o valor teria que ser maior do que 25,4, tudo bem? Então, nesse caso, a nossa regra é dividir por 25,4
Dividindo isso por 25,4, nós iremos obter 0,375 milésimos de polegada. Mais uma vez o valor em polegada decimal. Para converter em fracionária, basta multiplicar por 128 e dividir por 128. Não dividir, né? Deixar sobre 128. Então, multiplicando isso daqui, certo? Por esse valor, nós iremos obter 48. Então, 48 sobre 128. Se você dividir, você vai voltar ao valor que você tinha antes, que é 0,375, tá? Então, não adianta de nada. A gente vai simplificar. 24, 64, lembrem-se, estou simplificando por 2, que é mais fácil. 12, 32, depois 6, 16, continuando por 2, 3 oitavos. Então, 9,525 corresponde a 3 oitavos da polegada. Simples. Vamos fazer um último exemplo com valor maior do que 1 polegada. Os dois exemplos com valor menor do que 1 polegada. R$ 69,85 milímetros. Agora a gente já pode perceber que esse valor é um valor maior do que 1 polegada. Então, como fazer? O procedimento é o mesmo. Vamos dividir esse valor por 25,4. Quando dividirmos esse valor por 25,4, nós iremos obter 2,75. Então perceba, pela nossa resposta nós já estamos vendo que ele tem 2 polegadas inteiras mais uma fração de 0,75, já que é 2,75. Então o que é que eu aconselho? A gente separa a parte inteira. A inteira da polegada na parte decimal é a mesma inteira da polegada na parte fracionária. O que vai importar para a gente é a fração, o número decimal. Então, ó, separando a polegada, a gente retira a polegada deste valor, nós iremos ficar 2 polegadas mais 0,75. 2 polegadas nós não precisamos transformar nada, vamos transformar só o 0,75. Então, fica do mesmo jeito. Quando você usar um valor maior do que 1 polegada, a única diferença é que não vai ter o zero aqui na frente. Vai ter 1, 2 ou 3, quantas polegadas forem o valor que você está trabalhando. Aí você separa a parte inteira e trabalha só com a parte decimal do mesmo jeito que a gente já viu. Como é que nós vimos? Pegamos a parte sem a polegada inteira na frente, certo? É só a fração. E vamos multiplicar por 128 e o resultado sobre 128. Tranquilo aí? Então, quando a gente pegar isso daí, a gente vai obter 96. 0,75 vezes 128 dá 96. E o resultado sobre 128. E esse aí vamos simplificando por 2. Vou fazer mais rápido. 48, 64, 24, 32, 12, 16. Ainda por 2, que ainda está par, 6 oitavo. Ainda por 2, 3 quarto. Então, nós obtivemos 2 polegadas inteiras e a fração corresponde a quanto? 3 quartos. Então, 69,85 milímetros corresponde a 2 polegadas e 3 quartos. Tranquilo?
Bom, então fica essa dica para vocês e nos encontramos nas próximas aulas. Obrigado!